Diego, como é que faz para emagrecer sem sofrer com flacidez? Tem duas coisas que você pode fazer, eu vou te contar no vídeo de hoje. Olá, goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina, então eu tô aqui respondendo uma perguntinha que veio lá do Instagram. Se você não segue o Saúde na Rotina no Instagram ainda, siga, tá perdendo conteúdo exclusivo que a gente só posta lá. E a Melissa mandou essa pergunta sobre emagrecer sem sofrer com flacidez. Tem duas coisas que você tem que fazer, que você tem que pensar, que você tem que considerar quando a gente tá falando de emagrecer sem flacidez. A primeira delas, vai devagar com o andar da carruagem. É muito mais fácil a gente emagrecer e ficar flácido quando a gente emagrece muito de uma vez só. Então, quando a gente emagrece muito rápido, a gente tende a ter um problema maior de flacidez que quando a gente vai emagrecendo aos poucos. Como é que controla para não emagrecer muito de uma vez só? Para emagrecer, você sabe a dinâmica, né? Ela pode não ser fácil de aplicar na prática, mas ela é simples. Você precisa consumir menos calorias do que seu corpo gasta num dia para sobreviver. A gente já ensinou como fazer essa continha para você saber quantas calorias mais ou menos seu corpo está gastando nesse vídeo aqui em cima. Eu sugiro que você vá lá assistir depois que acabar esse. É só tocar aqui no card. Dá para fazer isso também empiricamente. Você sabe que hoje em dia você come uma certa quantidade de comida. Essa quantidade de comida, se você mantém o seu peso, é a quantidade de comida que tem a quantidade de caloria mais ou menos parecida com a quantidade de caloria que seu corpo gasta para sobreviver. Ou seja, você está colocando para dentro a mesma quantidade de energia que o seu corpo gasta diariamente, por isso que o seu peso fica igual. Se você tem aumentado de peso nas últimas semanas, nos últimos meses, você está consumindo mais calorias do que o seu corpo está gastando. E se você tem nas últimas semanas, nos últimos meses, perdido peso, quer dizer que o seu corpo está gastando mais do que você está consumindo em forma de alimento. E é uma conta matemática. Se você gasta, por exemplo, 2.000 calorias por dia para sobreviver, seu corpo precisa dessa quantidade de energia para sobreviver. Vamos supor, fazer uma continha, eu já falei, vai lá no outro vídeo depois. Mas vamos supor, o meu, por exemplo, eu sei que é 2.500 mais ou menos. 2.500 calorias por dia eu gasto. Se eu comer 2.500 calorias, eu empato e meu peso não muda. Se eu como mais do que isso, eu ganho peso. Se eu como menos do que isso, eu perco peso. Agora, quanto menos importa. Se eu faço uma programação aqui de alimentação para cortar 500 calorias por dia, eu vou consumindo 2.000, meu corpo está gastando 2.500, eu fico com um déficit de 500 ao longo dos dias, isso é uma coisa. Se eu monto aqui uma dieta, né, se eu começo a comer 1.000 calorias num dia e meu corpo precisa de 2.500, eu vou ficar com um déficit de 1.500 calorias por dia, que é muito, que é mais do que 50%. Ou seja, meu corpo precisa de um tanto de calorias, eu vou cortar metade daquilo e não vou dar para ele. Aí começa a ficar difícil de manejar a situação. Sabe por quê? Porque seu corpo não tem matéria-prima nem energia suficiente para manter a nossa massa muscular, por exemplo, que é tão importante. E aí quando você joga músculo fora, não tem nada que vá deixar ali mais resistente, mais enrijecido, do jeito que a gente quer. A gente vai ficando muito flácido. Então, um déficit calórico ali entre 10 e 20% da sua quantidade de calorias por dia é um déficit calórico ali mais comum das pessoas fazerem, que permite uma perda de peso sem exageros. É normal quando a gente perde peso, a gente perder um pouquinho sim de massa muscular, mas quando você radicaliza e corta muito, né, faz um déficit não de 10 a 20%, mas de 50%, você está jogando muita massa muscular fora. E aí é difícil, você não vai mesmo conseguir lutar contra a flacidez sem músculos. Então, como eu disse, para não fazer essa conta específica, que você pode fazer no outro vídeo, tem um jeito mais empírico de fazer, que é simplesmente você imaginar toda a sua comida numa cesta. Imagina tudo que você come num dia numa cesta. Pega aquela cesta, divide ali em algumas partes, por exemplo, divide em 5 partes, e aí você pega e corta uma dessas partes. Quando você divide alguma coisa em 5 partes, você está dividindo em 20%. Se você cortou uma, você está ainda consumindo 80%. Tirou ali 20%. Tranquilo. 20% é tranquilo. 20%, você vai conseguir ter resultado e não vai ser uma coisa radical que seu corpo vai ficar todo preocupado jogando massa muscular fora, porque ele quer que a gente, no final das contas, sobreviva. Então não dá para ficar mantendo muito músculo, não, porque gasta muita energia, vamos mandar embora. Certo? Entendemos o primeiro ponto? Entendemos o primeiro ponto. Nada de déficit calórico muito radical. Segundo ponto, você vai conseguir emagrecer sem flacidez se você emagrecer
não só fazendo exercícios aeróbicos como dança, corrida, caminhada, bicicleta, mas também colocando aí no seu planejamento de treino um treino de força. O mais popular treino de força que existe é a musculação, né? Levantar peso. Mas também tem calistenia, pilates pode ser considerado um treino de força. CrossFit também ele tem ali alguns elementos do treino de força que também podem te ajudar a ganhar mais massa muscular. Mas o ponto é, você precisa sinalizar para o seu corpo que você quer mais massa muscular. Você quer que ele crie mais massa muscular. Como é que a gente sinaliza para o nosso corpo que ele precisa de mais massa muscular? É quando a gente faz força e não tem força suficiente para fazer. Por isso que a gente pega pezinhos que a gente normalmente não levanta e levanta. Tá acostumado a agachar, levantar? Beleza. Então agacha e levanta 10 vezes seguidas. Que daí seu corpo vai entender e vai falar, peraí, eu tô acostumado a agachar uma vez, agachar e levantar para sentar. Se eu faço isso 10 vezes seguidas e eu não tô acostumado, eu vou precisar criar mais massa muscular nos meus membros inferiores para conseguir fazer essa tarefa de novo numa próxima vez que isso me for exigido. E esse ponto 2 costuma ser um problema, por quê? Porque quando você vai fazendo treino de força para ganhar massa muscular, as pessoas, se elas só analisam olhando na balança, elas acham que tá dando errado, porque massa muscular pesa, aí ela sobe na balança, olha, fala, aí mano, esse treino aqui de força tá me dando músculo, tá atrapalhando, porque eu queria perder peso e não tá dando certo. Porque às vezes a pessoa vai perdendo gordura, só que ela vai ganhando músculo, aí o peso dela empata, o peso dela parece estar estagnado. Mas na verdade, esse é um jeito amador de analisar a situação. Quem acompanha o Saúde na Rotina há mais tempo já sabe, perder peso é uma coisa e emagrecer é outra. Emagrecer é diminuir o nosso percentual de gordura do corpo. Então às vezes você vai ter um enrijecimento maior, vai ter o corpo que você sonha em ter pesando mais. E você acha que teu corpo tá lá em pesar menos. Pesar menos não dá, porque a gente precisa ter músculo dentro do corpo. Músculo pesa, e músculo é legal que pese. Músculo é o que dá autonomia pra gente levantar, pra gente fazer nossas tarefas, pra gente fazer tudo que a gente precisa fazer sem sentir dor. Músculo é importante e músculo pesa. E reclamar de peso de músculo é igual reclamar que tua carteira tá pesada porque tem dinheiro na carteira. Ai, tem muito dinheiro na carteira, essa carteira tá um peso, eu preciso fazer ela emagrecer. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido também, porque hoje em dia ninguém mais leva dinheiro na carteira, né? O povo leva só cartão. Mas enfim, se a tua carteira estiver cheia de dinheiro, não é pra reclamar, entendeu? Lembra disso, lembra disso. Seu corpo tá cheio de músculo, tua carteira tá cheia de dinheiro, então tá tudo certo. Se a carteira estiver muito grande, não couber no teu bolso, você tira aqueles cartões velhos de biblioteca que você tinha, que você nunca usou, aquelas 3x4 todas dos 15 namorados que você teve durante a adolescência, pega aquilo e joga fora da carteira. Não é mais pra estar na carteira, é pra estar só com a 3x4 do último. Então a massa muscular é o dinheirinho, a gordura 3x4 de ex. E a analogia que eu acabei de inventar aqui das 3x4 do ex é muito importante, por quê? Porque você pode, deve ter gordura no corpo. Você deve ter uma 3x4 da atual. Só que é numa quantidade menor, uma quantidade que seu corpo tenha função para ela. O que seu corpo não tem função, não precisa se preocupar. Se ela foi embora, tudo bem, tá tudo ok. Bem porque tem muita gente que tem uma quantidade de gordura maior no corpo e tá com a saúde bem ok. Muito melhor do que gente que não tem nenhuma 3x4 na carteira. Porque quando a gente pesa muito pouco, a gente joga a nossa saúde pro ralo. E às vezes uma pessoa que se olha e fala, tá gordinha. Às vezes aquela pessoa ela tem uma quantidade de massa muscular que torna ela muito mais saudável do que você. Não demonize massa muscular, que aí você vai conseguir emagrecer sem flacidez. Certo? Relembrando, 2 pontinhos, déficit calórico leve, treino de força para ter massa muscular junto no processo. Curtiu o vídeo? Segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo que a gente posta lá que não vem pro YouTube. Tá perdendo conteúdo, vai pra lá. Beijo.